Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida e eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo privilégio de ter você assistindo o programa de hoje. Nós vamos tratar de um assunto muito empolgante, muito atual, muito oportuno. Vou falar sobre família sob ataque e vou abordar este tema à luz de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A família hoje está sendo atacada e atacada com armas de grosso calibre. Há uma espécie de orquestração contra a família. Há todo um trabalho feito nos bastidores e também na linha de frente, para se desconstruir os valores da família, para se desmoronar e dinamitar os alicerces que sustentam a família. Esse ataque vem de muitas frentes, dos conceitos equivocados da nossa atualidade, do mundo secularizado, do relativismo moral, do descalabro dos costumes e dos valores morais. São muitas as forças explícitas e ocultas que atacam a família. A família está sendo atacada na mídia, na imprensa, nas cortes, nas casas de leis. A família está sendo atacada por aqueles que deveriam defendê-la. Mas há muitos perigos que ameaçam a família, que ameaçam o casamento. Hoje temos visto, por exemplo, que a própria ideia de gênero está sendo questionada. Se fala hoje de casamento entre duas mulheres, entre dois homens, o que contraria frontalmente o princípio da criação, a ética judaico-cristã que governou a história da humanidade ao longo dos séculos e que foi, na verdade, o padrão e o modelo para a realidade familiar. Hoje nós temos assistido com tanta tristeza um altíssimo índice de infidelidade conjugal. E onde há traição, onde o marido não respeita a esposa não respeita o marido, onde se estimula nas telenovelas a traição, a multiplicidade de parceiros, não se pode, nesse padrão distorcido e pelas avessas, construir uma família saudável, sólida, que vai prosperar e que vai abençoar a sociedade. Nós estamos assistindo, por exemplo, o alto índice de divórcio, que é, de certa forma, uma decorrência desse estímulo do relativismo moral, da infidelidade conjugal. Hoje se aplaude uma pessoa que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 casamentos, como se trocar de cônjuge é
uma coisa tão simples como se trocar de roupa. As sequelas ficam, as consequências desastrosas ficam na vida dos filhos. E nós vamos então construindo uma sociedade sem valores, sem parâmetros morais, sem princípios absolutos, rendida ao relativismo moral, ao descalabro moral. Há outros perigos, como, por exemplo, a questão dos vícios, o alcoolismo, a questão das drogas. Quantos casamentos acabam? Porque as pessoas entram para o casamento sem preparo, entram para o casamento sem entender o que é uma aliança conjugal, entram para o casamento, mas não estão preparados emocionalmente, moralmente, espiritualmente, para lidarem com crises, com diferenças de personalidade. E de repente a pessoa entra para o casamento porque ela quer ser feliz, ela quer manter sua vida de solteira, ela quer que a sua vontade, seus valores, ou a sua cosmovisão prevaleça. Ela não compartilha, ela não se aliança com o outro e quer viver a sua individualidade dentro do casamento sem compartilhar, sem prestar atenção, de cuidado, de afeto, de responsabilidade, de fidelidade um ao outro. E o casamento não se mantém nessas bases rotas. Há muitos casais, por exemplo, que substituem a relação conjugal que está fragilizada pelos filhos. E se tenta compensar nos filhos a fragilidade da relação entre marido e mulher. E desta forma, destrói-se não apenas a relação conjugal, mas também atinge frontalmente a vida dos filhos. A melhor maneira de um pai e uma mãe abençoar os seus filhos é ter um bom casamento, é ter um bom relacionamento conjugal, porque isso produz segurança, isso dá estabilidade emocional para os filhos, isso mostra para os filhos, mais do que com palavras, o exemplo do que significa um casamento que tem valor, que tem dignidade e que tem apreço. Há muitos riscos, por exemplo, a questão financeira. Há muitos casais hoje se separando, por quê? Porque há um desequilíbrio financeiro. Não existe nenhuma disciplina no ganhar, no gastar, no investir. E um casal que se envolve com dívidas, que gasta mais do que ganha, daqui a pouco está em crise, não só financeira, mas também em crise conjugal. Há, por exemplo, o problema hoje gravíssimo da pornografia, onde se calcula que 30% dos homens são viciados em pornografia e muitas vezes querem importar todo o lixo desta indústria pornográfica para o quarto conjugal, para o leito conjugal. E a Bíblia diz que Deus julga os impuros, digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, a relação sexual santa, pura e imaculada. Deus instituiu o casamento. Deus ama o casamento. Deus ama a família. Deus tem princípios que devem regular e regulamentar a vida do casamento, a vida da família. Se nós observarmos os preceitos de Deus, nós vamos construir casamentos sólidos, famílias sólidas, famílias bem-aventuradas. Nós não temos que seguir um modelo pelas avessas que a sociedade tenta nos impor, goela abaixo. Nós precisamos nos voltar aos preceitos e aos princípios de Deus, porque o Deus que instituiu o casamento e a família, Ele que tem as normas, as balizas e as diretrizes mais adequadas para nós construirmos famílias que tragam glória para o seu nome, que tragam felicidade para o casal, que tragam bênção para os filhos, que tragam edificação para a sociedade. Eu gostaria que você, nesse momento, refletisse sobre este assunto.
hora de você blindar sua família, orar pela sua família, investir na sua família, não desistir da sua família, porque Deus quer que você seja bem-aventurado na família. Eu vou orar por você. Pai querido, aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem, em nome de Jesus. Amém.